É errado eu escolher minha amizade com meu ex em vez do cara que estou namorando agora? Olá, peço desculpas pelo título, sei que não está muito bom. Agradeço pela paciência e tentarei fornecer o máximo de contexto possível. Há mais de 5 anos, eu e o Ben somos amigos. Nesse tempo, tivemos 2 relacionamentos, ambos durando menos de 3 meses. O primeiro foi de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, e o segundo em maio de 2017. Em ambas as vezes, terminamos amigavelmente, chegando à conclusão de que nossa dinâmica funciona melhor como amizade. Depois disso, não tivemos envolvimento romântico, apenas um beijo em setembro durante um jogo de verdade ou desafio, confirmando que éramos apenas amigos, já que não senti nada. Eu e o Ben temos muitas afinidades e nos conhecemos tão bem que entre nossos amigos é uma piada eu conseguir ler sua mente, embora isso não seja verdade. Conseguimos conversar abertamente e nos sentimos muito à vontade um com o outro, sempre nos apoiando em tempos difíceis. Ben é um dos meus amigos mais próximos e, por acaso, meu ex-namorado. Brincamos sobre nossos relacionamentos fracassados, como o que estávamos pensando, e coisas do tipo me engane 2 vezes. Essas brincadeiras são apenas piadas para nós, e nunca consideramos ter um relacionamento novamente. Agora, no final de outubro, conheci um cara chamado Chris em uma festa. Nos demos bem imediatamente, tivemos uma conversa profunda e terminamos a noite com um encontro. Embora não tenhamos definido oficialmente nosso relacionamento, começamos a nos ver no final de novembro e concordamos que gostamos de nos conhecer e de como as coisas estão até agora. Ainda não tivemos a conversa de definir o relacionamento, mas estamos satisfeitos com a situação atual. Avançando um pouco, minha melhor amiga e o namorado dela decidiram realizar uma festa de Ano Novo, convidando todos os nossos amigos e permitindo encontros. Vi nisso uma ótima oportunidade para Chris conhecer oficialmente meus amigos. Como já havia mencionado a Chris sobre a presença de Ben na festa, já que havia contado a ele sobre minha amizade com um ex, ele respondeu que não se importava e que isso não deveria incomodá-lo, uma vez que ainda não éramos oficialmente namorados. Fiquei feliz com sua reação positiva, mas reforcei que ele poderia me dizer se algo o incomodasse e que não precisava fingir estar tudo bem, só porque ainda não éramos namorados oficiais. Na noite da festa, apresentei Chris como o cara com quem estou namorando há um mês para meus amigos. Bebemos, nos misturamos, conversamos, e Chris teve a chance de conhecer alguns deles, parecendo gostar da experiência. À meia-noite, celebramos o Ano Novo com um beijo, e depois continuei cumprimentando meus amigos, desejando a todos um ótimo Ano Novo. A festa continuou até altas horas da manhã. No dia seguinte, Chris me ligou e disse que se divertiu, pedindo que eu agradecesse ao meu amigo pelo convite. Assim o fiz, e meu amigo comentou sobre como Chris foi adorável, brincando sobre eu precisar tornar isso oficial logo antes que alguém o arrebatasse de mim. Uma típica conversa de garotas. Parecia que tanto meus amigos quanto Chris tiveram boas primeiras impressões um do outro. No entanto, as coisas mudaram quando encontrei Ben para tomar café no domingo. Ao mencionar a festa, perguntei o que ele achou de Chris. Ben hesitou no início, mas acabou dizendo que Chris foi um pouco frio com ele. Decidi dar a Chris o benefício da dúvida, considerando a quantidade de pessoas na festa, e não abordei o assunto com Chris. Compartilhei com Ben que talvez ele estivesse apenas imaginando coisas, e concordamos em não mencionar Chris novamente pelo resto da tarde. O que nos leva a ontem à noite. Estava na casa de Chris, acabamos de jantar, e pensávamos em assistir a um filme antes de dormir. Durante a conversa, Chris perguntou sobre meus planos para o fim de semana, e eu mencionei que encontraria alguns amigos para tomar drinks no sábado para comemorar um aniversário. Foi quando ele perguntou se Ben estaria lá. Confusa sobre sua intenção, respondi afirmativamente, dizendo que Ben também estaria presente. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. Chris, de maneira passivo-agressiva, mencionou o quanto era ridículo o tempo que eu passava com Ben, insinuando que eu deveria estar com ele se o amasse tanto. Ele apontou como eu sempre passava mais tempo com Ben do que com ele, mencionando o abraço que dei em Ben no Ano Novo. Fiquei chocada. Apenas dias antes, Chris afirmou que não estava incomodado,
insistindo que estava tudo bem. Tentei explicar que saí com Ben apenas 3 vezes desde que começamos a namorar, e todas as situações foram sociais e sem qualquer intenção romântica. Expliquei que não contava os segundos ao abraçar meus amigos na festa e que não havia motivo para preocupações. Eu repetidamente enfatizei que não sinto nada por Ben, mas Chris ficou na defensiva, argumentando que mesmo que eu não tivesse sentimentos por Ben, ele ainda teria interesse em mim. Nesse ponto, fiquei irritada e disse a Chris que, se ele tinha tão pouca confiança em mim, talvez devêssemos terminar tudo ali. Embora nenhum de nós quisesse o fim, expliquei que não abandonaria um amigo por causa da insegurança de um relacionamento que tem apenas 1 mês. Decidi não passar a noite e fui para casa. Apesar de ainda gostar muito de Chris, deixar meus amigos para trás é um grande obstáculo para mim. Chris me mandou uma mensagem esta manhã perguntando se eu queria conversar sobre o assunto. Ainda não respondi, pois estou confusa sobre o que fazer. Minha cabeça está uma bagunça, e embora não queira que as coisas terminem com Chris, também não quero perder a amizade com Ben. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado tão claros. A questão da leitura da mente não deve ser considerada uma situação de alma gêmea. Ben, às vezes, tem dificuldade em expressar seu ponto de vista, mas parece que consigo entendê-lo na maioria das vezes e posso explicar às pessoas o que ele quis dizer. Parece que isso ficou um pouco fora de proporção, e eu deveria ter formulado isso de forma diferente. Desculpem por isso. Além disso, muitas pessoas se referiram a Chris como meu namorado, o que não era verdade. Estávamos namorando há 1 mês, e ainda não éramos um casal oficial. Outro ponto que deveria ter esclarecido é como Ben e eu decidimos namorar pela 2ª vez. Um conhecido mencionou que era uma pena que nosso relacionamento não tivesse funcionado e decidimos dar uma 2ª chance. No entanto, menos de 1 mês depois, percebemos que não estava certo e concordamos em voltar a ser apenas amigos. Isso foi relativamente fácil, pois não tínhamos tido uma relação íntima naquele período. Chris sabia que a 2ª vez não foi tão séria. Uma observação suspeita foi feita sobre por que Ben não seguiu em frente. Nesse sentido, devo mencionar que Ben teve uma namorada de fevereiro a junho de 2018. Eu gostava dela, e ela sempre foi adorável comigo. Eles se separaram porque ela ainda tinha sentimentos pelo ex, o que ironicamente levou à sua decisão de terminar. Assim, pensei que seria seguro presumir que ele também seguiria em frente. Meus amigos mais próximos não comentaram sobre minha história com Ben e não fizeram piadas na festa. Eles realmente querem a minha felicidade, e a maioria deles gostou de Chris instantaneamente. No entanto, algo aconteceu na festa que desencadeou toda essa confusão. Preparem-se, pessoal! Agora, com isso esclarecido, vamos ao show de horrores, que tem sido minha vida nos últimos dias. Decidi responder a Chris e concordar em conversar sobre as coisas naquela noite, com a condição de que ambos seríamos civilizados e adultos sobre o assunto. Ele concordou, e eu fui até a casa dele. Chris iniciou a conversa pedindo desculpas imediatamente pela forma agressiva como reagiu e por se sentir estúpido por não conseguir se controlar. Ele admitiu que não era justo desconfiar de mim, e seu ciúmes era exagerado, especialmente considerando que não éramos oficialmente um casal. Eu respondi dizendo a Chris que estava tudo bem se ele sentisse ciúmes ou desconforto, mas gostaria que tivéssemos conversado sobre isso antes que as coisas escalassem. Também pedi desculpas por não ter sido sensível o suficiente para perceber que, não importa o que ele me dissesse, ele não ficaria entusiasmado com a situação. Reconheci que poderia ter feito mais para tranquilizá-lo e adaptar as situações para que ambos pudéssemos ser felizes. Ambos concordamos que seria triste terminar antes mesmo de começar e que provavelmente nos arrependeríamos de não tentar novamente, dada a química e a conexão que compartilhamos. Antes que eu pudesse abordar a questão de Ben, Chris compartilhou uma revelação surpreendente. Durante a festa, ele ouviu uma conversa entre Ben e seu melhor amigo. Ben expressou o quanto foi difícil vê-la com outro cara e como era injusto que não fossem um casal. Chris ficou desconcertado com essa informação, e seu pouco de ciúmes e insegurança rapidamente aumentou.
Ele admitiu que não soube lidar com a situação e, em vez de compartilhar suas preocupações, engoliu seus sentimentos. Chris temia que, se falasse, seria sua palavra contra a de Ben, e eu acreditaria mais em Ben. Ele também queria evitar ser o cara que estraga uma amizade. Então, ele só explodiu quando casualmente mencionei que sairia com Ben. Ao ouvir isso, fiquei cautelosa e aceitei a história com uma certa reserva. Parecia quase conveniente demais. Alguns comentários alertaram sobre a possibilidade de manipulação por parte de Chris, e eu disse a ele honestamente que precisaria conversar com outras pessoas para obter conselhos, pois estava difícil acreditar em sua palavra, dadas as circunstâncias atuais. Chris foi muito compreensivo e afirmou que aceitaria qualquer solução que eu encontrasse, pois, como ele disse, perdeu o direito de se envolver nisso com um ataque de ciúmes. Eu discordei, mas ele foi inflexível sobre eu ter que descobrir a verdade. Encerramos a noite comigo expressando a dificuldade em confiar plenamente no que ele me disse para salvar nosso relacionamento. Ele mais uma vez expressou compreensão e sugeriu que eu dedicasse um tempo para resolver as coisas. Chris me deu um longo abraço e eu saí para resolver as coisas. E, cara, descobri algumas coisas. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a festa de setembro, onde me atrevi a beijar Ben. Adivinha quem propôs o desafio? Foi o melhor amigo de Ben, que, se eu acreditasse na palavra de Chris, teria uma noção se Ben ainda tinha sentimentos por mim. Além disso, o amigo de Ben foi quem sugeriu jogar verdade ou desafio em primeiro lugar, mesmo não sendo fã usual de jogos de bebida e festa. Em seguida, pensei na reação estranha de Ben quando perguntei sobre Chris. Na época, eu estava convencida de que ele apenas não queria machucar meus sentimentos. Mas, e se ele visse isso como uma chance de afastar Chris e estivesse travando um debate interno sobre agir de acordo ou não? Minha mente estava em pedaços enquanto repassava praticamente todas as interações que tive com Ben nos últimos meses. Decidi arrancar a atadura e falar diretamente com Ben. Então, perguntei se ele estaria livre depois do trabalho, e ele veio. Geralmente, não passamos muito tempo sozinhos nas casas um do outro. Então ele percebeu que algo não estava certo. Apesar da estranheza da situação, eu havia pensado cuidadosamente sobre o que dizer de antemão, o que tornou tudo um pouco mais fácil. Eu disse a Ben que valorizava nossa amizade, mas tinha a suspeita de que ele poderia desejar mais do nosso relacionamento do que eu poderia oferecer. Perguntei se isso era verdade. Ben, sendo um péssimo mentiroso, ficou na defensiva e me questionou se Chris queria nos separar. Ele usou exatamente essa frase: nos separar. Eu disse a ele que não importava se Chris estava envolvido, porque eu só queria uma resposta clara sobre se sermos amigos era suficiente para ele ou não. Ben evitou a resposta, e ao perguntar novamente, ele tentou mudar de assunto, lançando críticas a Chris, embora sua única interação tenha sido na festa. No entanto, eu mantive o foco, pois buscava uma resposta. Dado que ele evitou minha pergunta, percebi que isso já era uma resposta suficiente, mas minha frustração crescia, e eu queria que ele explicasse tudo. Após algumas idas e vindas, ele finalmente respondeu: tudo bem. Achei que eventualmente voltaríamos a ficar juntos, e era apenas uma questão de tempo até que você percebesse que estávamos destinados a ficar juntos. Você deveria estar comigo, então não teríamos que lidar com isso. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Como assim? Eu poderia ter lidado com ele tendo uma queda por mim, mas esperar que eu percebesse que estávamos destinados a ficar juntos depois de todos esses anos de amizade? Parecia que meu mundo inteiro estava desmoronando. Toda a nossa história de amizade, todas as coisas que ele fez por mim, foram apenas para que eu finalmente percebesse que deveríamos namorar novamente. Disse a ele que não podia retribuir esses sentimentos, nem agora, nem no futuro. Tínhamos tentado 2 vezes, não deu certo, pelo menos para mim, e eu não via nada que pudesse mudar isso. Queria ser amigos, mas não acreditava que fosse possível nessas condições. Ben ficou profundamente afetado e parecia passar por todos os estágios do luto, exceto a aceitação.
Ele insistia que ainda podíamos resolver isso, achava injusto, dizia que ninguém nunca o amaria e até prometia mudar para tentarmos novamente em alguns meses. Após a confissão de Ben, foi difícil para mim manter a calma, mas insisti em dizer a ele que seria melhor pararmos de nos ver por um bom tempo. Em seguida, pedi para ele sair, exausto e assustado pela traição que senti. Essa pessoa em quem eu confiava tanto sempre agia com segundas intenções. Liguei para minha melhor amiga e, ao ouvir meu choro pelo telefone, ela imediatamente veio até mim. Ao contar o que havia acontecido, ela ficou horrorizada, pois não tinha ideia da situação. Nos últimos 2 dias, à medida que a notícia se espalhava, descobri que a maioria dos meus amigos também não sabia dos sentimentos de Ben e ficaram chocados e enojados com a forma como ele agiu. Recebi um incrível apoio de meus amigos, que foram essenciais para me manter equilibrado durante esse período. Ontem, Chris e eu conversamos e pedi desculpas por envolvê-lo em uma situação tão horrível. Eu não queria começar nossa relação com tanto drama, e ele acreditou que a culpa não foi minha, embora eu ainda me sinta culpado por não perceber algumas coisas antes. Afinal, são 5 anos de amizade, pelo amor de Deus. Chris foi muito gentil, pediu comida do meu restaurante favorito, assistimos a um filme e nos aconchegamos no sofá. Ele expressou felicidade por termos superado a situação e disse que, de alguma forma, toda a luta valeu a pena no final. Além disso, perguntou se eu queria ser sua namorada, e eu disse que sim.